Minhas irmãs e meus irmãos em Cristo Jesus, a equipe que aqui celebra conosco e auxilia nessa ação litúrgica, nossos irmãos e irmãs que nos acompanham pela rede social. No sonho noturno de Salomão, que nós acompanhamos a primeira leitura, Deus lhe propõe: pede o que desejas e eu te darei. Salomão era rei, sucessor de Davi, e precisava comandar, liderar, decidir, discernir, saber dizer sim, saber dizer não, aconselhar, ouvir, falar, governar, enfim, fazer tudo aquilo que era próprio de quem ocupa uma função régia, uma função de governo. E na resposta de Salomão há, primeiro, o reconhecimento da sua condição. Ele é rei, mas um servidor e aprendiz da condição de governante. Ele não se valeu da sua posição para um privilégio pessoal ou para ficar levando benefícios próprios. Segundo, consciente de que era um rei como servo de Deus no meio do povo de Deus. Isto é, ele não era dono do povo e nem o povo seu servidor. Mas ele entendia que a autoridade é um serviço que deve ser exercido com sabedoria e que o objetivo final desse serviço é o bem comum. Daí então, meus irmãos e minhas irmãs, nós vamos ter o pedido que Salomão faz a Deus. Um pedido que é fruto da sua consciência, da sua humildade e da sua própria condição. E o que ele pediu? Um coração compreensivo, capaz de governar o teu povo, disse ele, o povo que é de Deus. O povo que é de Deus. E de discernir entre o bem e o mal. Enfim, a oração de Salomão agradou ao Senhor, pois ele pediu sabedoria para praticar a justiça. E assim Deus então lhe concedeu um coração sábio e inteligente. Diante desta narrativa que nós ouvimos na primeira leitura, nós poderíamos, meus irmãos e minhas irmãs, ficar diante da seguinte situação. Deus, na sua onipotência e na sua bondade, se Ele chegasse hoje para cada um de nós, nos chamando pelo nome, João, Maria, José, Ana, Márcio, nos chamando por nosso nome, e nos dissesse: pede o que desejas e eu te darei. Ora, se Salomão, por ser rei, tinha sua responsabilidade de cuidar do povo de Deus, enquanto indivíduos, temos nós algo importantíssimo para administrar. O que nós temos para administrar? A nossa própria vida e o mundo em que nós vivemos. Em nosso viver, podemos querer praticar aquela filosofia do deixa a vida me levar, vida leva eu, ou podemos também querer praticar a filosofia do quem sabe faz a hora e não espera acontecer. Mas as consequências poderão ser devastadoras para a nossa vida se nós, meus irmãos e minhas irmãs, tivermos apenas atitudes meramente humanas sem querer contar com a graça de Deus. E aí sim,
estaremos fadados ao fracasso. Salomão nos ensina o que pedir: longos anos de vida, riquezas, a morte dos inimigos? Não. Mas pedir a sabedoria para praticar a justiça. Se Salomão é inspirador para os nossos governantes e administradores públicos e para a própria administração privada, também ele nos inspira para a nossa vida pessoal. Digamos que Salomão é inspirador para o próprio clero, para o Papa, para os bispos, para os padres. Ele é inspirador para os pais e os filhos, para os avós, nesse dia dos avós, para os netos, para todos os vocacionados, para os homens e mulheres de todas as áreas profissionais. Não basta apenas, meus irmãos e minhas irmãs, a inteligência, é preciso nós sabermos dobrar os joelhos e o coração diante de Deus e pedir para Deus sabedoria para usarmos bem a nossa inteligência. O evangelista Mateus, com o qual nós temos acompanhado as parábolas nesses últimos domingos, como abnegado pastor da sua comunidade, ensina a partir das parábolas no que verdadeiramente precisamos concentrar o nosso viver. Nos lembra o que disse Jesus: o reino dos céus é como um tesouro escondido no campo. Um homem o encontra e o mantém escondido. Cheio de alegria, ele vai, vende todos os seus bens e compra aquele campo. E continua: o reino dos céus também é como um comprador que procura pérolas preciosas. Quando encontra uma pérola de grande valor, ele vai, vende todos os seus bens e compra aquela pérola. Ao encontrar o reino de Deus, meus irmãos e minhas irmãs, a pessoa sente uma alegria. E uma alegria que nada pode tirar. Nem a dor, nem a doença, nem a morte tira a alegria. Por quê? Porque ela nos leva para um fim. Quando nós encontramos o reino de Deus, nós tomamos uma atitude, nós tomamos uma decisão de vender todos os bens e comprar aquele campo. Ou seja, tudo torna-se secundário ou consequência do bem maior. E Jesus continua dizendo: o reino dos céus é ainda como uma rede lançada ao mar e que apanha peixes de todo tipo. Quando está cheia, os pescadores puxam a rede para a praia e selecionam os peixes. E aí vem a pergunta de Jesus: compreendestes tudo isso? O que significa essa pergunta de Jesus no fim das 7 parábolas que nós estamos meditando nesses domingos? Vocês entenderam o segredo da vida? Vocês entenderam o segredo do reino? É viver em função da meta. E que meta é essa? A vida eterna. Jesus, meus irmãos e minhas irmãs, ao usar o exemplo do tesouro, vale-se de algo que tem um poder fascinante sobre a imaginação do ser humano. Quando nós falamos em tesouro, o tesouro é objeto de lendas, de narrativas extraordinárias que aguçam o fascínio do ser humano, a criação do nosso pensamento. Tantos romances, filmes, aventuras que nós já assistimos, já lemos, que falam em tesouro. Tudo na vida seria diferente se nós tomássemos posse do tesouro. Porém, meus irmãos e minhas irmãs, nós cristãos temos que entender que com Jesus, ao encontrá-lo, nós já tomamos posse desse tesouro que é a vida eterna, que é o reino de Deus. Isto é, a nossa vida cristã é curtir a herança,
é o caminho da vida eterna. Cristo nos revela o tesouro, o reino de Deus. Jesus nos diz que é necessário vender tudo, abandonar tudo por causa desse único grande bem. Isto é, meus irmãos e minhas irmãs, o preço do campo é elevado. Exige empenhar todas as posses, mesmo sendo modestas. Este tesouro exige o lance mais alto, exige o empenho total. É o empenho da vida, porque encontramos o sentido. O tesouro dá sentido e valor a tudo que está em volta. Isso, numa aplicação prática da nossa vida, significa o quê? Por exemplo, o mais importante na vida dos pais não são os filhos. Como assim não são os filhos? O mais importante é o reino de Deus, que vai dar sentido ao amor aos filhos. Porque quando se ama a Deus acima de tudo, o amor aos filhos será um amor puro e verdadeiro. Jesus Cristo fala da pérola. Suscita em nós a ideia da alta preciosidade e da beleza, do belo. Significa a apreciação do bem e do resultado do bem realizado, de saber julgar os fatos da vida a partir dos critérios do reino de Deus, de tomar atitudes na vida conforme o reino de Deus. Assim, meus irmãos, não é apenas a compreensão genérica de um conceito chamado bem, que tantas vezes pode ser um conceito vazio. Por fim, Jesus fala da pesca. Haverá um fim. Um processo seletivo marcado pela misericórdia e pela justiça de Deus, onde os maus e os bons receberão o fim, o que optaram no tempo presente. Pois bem, mas haverá um juízo? Sim. Os bons para um lado, os justos para o outro? Sim. Mas onde fica então a misericórdia de Deus diante disso tudo? Será que o fato de um juízo não se choca com a revelação da face misericordiosa de Deus? Meus irmãos e minhas irmãs, se nós entendemos as parábolas, a nossa resposta será clara: não. As duas parábolas, a do tesouro e da pérola, nos revelam a importância do momento presente, do agora da nossa vida, do sentido do nosso viver. A parábola da pesca nos revela o fim que ilumina o nosso presente. O fim é a vida eterna, e a vida eterna tem que iluminar o momento presente. Caminhamos para o encontro definitivo com o Senhor, para a felicidade eterna que nada nos tirará. Ninguém poderá nos tirar. Por isso é preciso perseverar hoje no caminho do Senhor. Nós cristãos temos um desafio de vivermos em função do tesouro e da pérola. Quem assim se esforça, acolhendo hoje a graça de Deus, não teme o processo seletivo da pesca. Compreendestes tudo isso? Sim, Jesus, nós compreendemos. Por isso hoje nós queremos viver a fidelidade. Nós queremos entregar a nossa vida para Ti, Senhor. Nós queremos viver, Senhor, o hoje da nossa vida em Tuas mãos. Porque nós caminhamos todos os dias à luz da Tua cruz, Senhor. Porque a nossa esperança não foi e nunca será roubada, porque nós cremos em Ti, Jesus Cristo.